Continuando o nosso estudo. Sabemos que o espírito se locomove. Mesmo enquanto encarnados, quando ainda chamamos o espírito de alma, esta pode se deslocar no espaço infinito. A vontade e o pensamento são os responsáveis pela locomoção dos espíritos. No mundo espiritual, o espírito tendo vontade de se locomover para algum lugar, ele firma o pensamento e vai. Como os encarnados, a alma que tem a vontade de ir para algum lugar, ela firma o pensamento e vai. Com uma diferença, que o ato de ir vai exigir que a alma fique presa ao corpo físico, pelo cordão fluídico, ou cordão de prata, ou outro nome que às vezes aparece nas bibliografias espíritas. Mas em qualquer das duas condições do espírito encarnado ou desencarnado, pode-se viajar pelo mundão de meu Deus. A distância do passeio astral vai depender da vontade e da natureza do espírito. Espírito mais puro ou menos puro? Para o espírito não há barreira física. Ele pode atravessar o ar, a terra, o fogo ou qualquer obstáculo. O espírito pode aparecer em vários locais ao mesmo tempo, mas isto não significa que ele se divida em partes. O que se dá é que, pelo atributo da ubiquidade, acontece uma difusão de raios, uma vez que cada espírito é um centro de radiação que se propaga para diferentes lados conforme sua vontade e pensamento. No livro em estudo, na questão 92, os espíritos nos dão como exemplo os raios do Sol, que se irradiam para diversas partes e distâncias sem que se divida em muitos sóis. O poder de irradiação de cada espírito depende do seu grau de pureza. Vamos falar agora sobre o perispírito. É um assunto vasto e interessantíssimo. Estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio. Sem esse conhecimento, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito, não se explica e nem se entende, porque esse corpo vaporoso se constitui no agente pelo qual esses fenômenos acontecem. A palavra perispírito foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec, quando ele argumentou, envolvendo o germe de um fruto a um perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Mas Adenauer Novaes, brasileiro, baiano, psicólogo clínico e escritor, nos esclarece. O que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto, e não uma película, é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. O perispírito tira os fluidos espirituais de que é composto do fluido universal do orbe que vai pertencer. Por isso que ele não é igual em todos os mundos. Quando o espírito passa de um mundo para outro,
ele muda de roupagem, muda o tipo de fluido de sua composição. Assim sendo, espíritos superiores, para entrarem neste orbe, necessitam de uma mudança no seu tipo de perispírito. É necessário que se revistam de material igual à mesma forma que o nosso perispírito. No livro Maria de Nazaré, que recomendo que leiam, o espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, relata que a descida de Jesus à Terra foi a maior misericórdia de todos os tempos. Mais de 1000 anos antes de sua chegada, sua vinda já era anunciada. É provável que este tenha sido o tempo necessário para adensar o perispírito do Mestre e conseguir chegar e permanecer entre nós, pois as vibrações da Terra são tão pesadas e densas que não existem condições para um corpo fluídico permanecer os 33 anos que o Mestre viveu aqui na Terra. O perispírito possui propriedades que são responsáveis pelas formas diferentes que ele pode se apresentar. Talvez em outro momento, se vocês quiserem, possamos estudar as propriedades do perispírito. Se nos dermos conta, sempre que se fala algo sobre o que o espírito pode ou não fazer, nos deparamos com a condição de mais pureza e menos pureza. Mas isso não significa hierarquia, e sim diferença por conta do grau de perfeição que cada espírito atinge. Kardec propõe, com a ajuda dos espíritos, uma escala das classes e ordens que didaticamente, sem ser absoluta, pode-se estudar estes espaços pertencentes aos espíritos mais avançados e aos menos avançados. Ao propor as 3 ordens que os espíritos são classificados, levou-se em conta as características gerais, pois entre uma ordem e outra há infinitas variações. Na primeira ordem estão classificados os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Na segunda ordem, classificam-se os espíritos que desejam e estão preocupados com o bem. Na terceira ordem, ficam arrolados os de último grau, espíritos imperfeitos, cuja característica é a ignorância, o desejo constante no mal e de toda sorte de más paixões. Todos os espíritos da segunda ordem ainda têm provas a cumprir, se esforçam para fazer o bem, da forma como seu poder permite. E por isso, em áreas distintas, uns se destacam nas ciências, outros pela sabedoria e pela bondade que praticam. Os que caracterizam a terceira ordem são os que não fazem mal, mas também não fazem o bem. São os que encontram satisfação em fazer o mal. Os levianos ou zombadores mais brincam do que fazem mal, mas atrapalham. Os maliciosos, os mistificadores, os que se divertem criando confusão. Embora não signifique que para pertencer a esta ordem tenha que ter todas as características citadas.
uma ou algumas já o coloca na ordem dos imperfeitos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada e uma boa semana. E cuidem-se do Covid. Até lá, na outra aula, se Deus assim o permitir.